mas aqui estamos para trazer uma porção da palavra de Deus. Agradeço aqui a minha esposa, que é minha companheira, e hoje titulada Irmã Mídia. Muito bem, meus irmãos, vamos ao... Eu não sou muito bom de introdução, então nós já vamos logo para o estudo, que é melhor, né? Amém. Hoje nós estamos aqui na lição de número 2. O título da lição é O Fracasso de Israel em Representar o Reino de Deus. Pastor Bento, tem o costume de fazer a leitura, né? Muito bem, a pergunta mais importante que eu ouvi até agora foi a do pastor Bento. Quantos leram a revista durante a semana? Por quê? Porque assim, nós que estamos aqui, a gente vem para dar uma explicação, para acrescentar alguma coisa mais, para que os irmãos possam compreender. Agora, a leitura deve ser feita em casa mesmo, porque lá nós temos tempo de ler, acompanhar os textos sagrados, né? Fazer as comparações, buscar as referências, e isso é muito importante na leitura da lição da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos então aproveitar que o pastor Bento já nos deixou à vontade. Não vamos fazer a leitura do texto bíblico básico, né? Mas vamos ler a meditação que diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, ele escreve para uma igreja que está num momento difícil, um conflito. Por quê? Porque na Galácia havia muitos tipos de pessoas, e existia um grupo que tinha como função principal colocar em dúvida a fé dos irmãos. Nos estudos teológicos nós conhecemos esse grupo como judaizantes. Eram aqueles que estavam no meio dos crentes, pareciam ser crentes, mas por serem judeus, eles queriam que o evangelho, a salvação fosse atrelada aos costumes judeus. E Paulo chega lá pregando a salvação pelo sacrifício de Jesus. Então, para ele orientar os irmãos e desmistificar aquela situação, ele explica para os irmãos que, se nós fomos batizados em Cristo, aceitamos a Cristo, professamos a Cristo, e para Cristo não tem macho, não tem fêmea, todas essas palavras que nós temos aqui, ele está confrontando os costumes judaicos. E aí ele diz assim: então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Descendência de Abraão, ele está falando de um povo, que são os judeus. Mas como ele não está falando só para judeus, está falando para a igreja, então, descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa, porque a promessa era a salvação para todos na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, é que Paulo escreve desta forma.
Pensando assim, nesta lição, nós veremos que Deus não privilegia povo algum, mas que escolheram uma pessoa e a partir desta formou uma nação cujo dever era representá-lo. Vamos voltar lá na meditação? Vejam bem, o que Paulo está mostrando para nós? Deus não tem ninguém privilegiado. Deus não tem filho privilegiado. Todos nós somos iguais. Também não tem um povo privilegiado. Não existe. Todos os povos são iguais. Eu costumo dizer que Deus, quando olha do céu para a terra, ele só vê 3 povos, né? Para Deus não tem brasileiro, não tem americano, não tem japonês, nada disso. Deus olha de lá e vê três povos. Quais são os povos que ele vê? A igreja, os judeus e os gentios. Então, os judeus, a nação que ele separou para si, um povo. A igreja, aqueles que recebem a Cristo, o sacrifício de Cristo para a sua salvação. E os gentios, aqueles que não recebem a Cristo. É dessa forma que Deus olha a humanidade. E nós pertencemos ao segundo povo que eu falei aqui, que é a igreja de Deus. Então nós somos a igreja de Deus, e Deus nos olha desta forma. Nós voltamos aqui, foi só uma explicação, voltamos para o nosso comentário. Então o que nós vamos ver? Que Deus formou uma nação com um dever. A nação de Israel, o dever dessa nação era representá-lo. Quem é o representante de Deus na terra? A nação de Israel. No final da lição, nós vamos ver que eles perderam esse direito, e hoje os representantes de Deus aqui na terra, quem são? Quem é? Nós, a igreja de Deus. Infelizmente, o Criador fora ostensiva e deliberadamente rejeitado por parte desse povo, não restando ao Senhor outra alternativa a não ser permitir que tais pessoas sofressem os reveses comuns de quem vira as costas para o seu Deus. Deus faz um povo, quer que esse povo represente, esse povo vira as costas para Deus, e Deus, que é justo, né? E aqui temos que atentar para isso. Por quê? Nós comumente ouvimos falar de um Deus de bênçãos, um Deus de amor, um Deus que sempre dá, um Deus que sempre tem, um Deus que sempre faz. O que nós não ouvimos quase falar é que Ele é um Deus justo. E a justiça de Deus, ela é implacável. Mesmo Ele tendo criado esse povo para representá-lo, esse povo vira as costas, e a alternativa que Deus tem é ser fiel a si mesmo. Uma vez me perguntaram: pastor, tem alguma coisa mais forte do que Deus? Eu respondi que tinha. O que é mais forte do que Deus? A palavra dele. Lá no livro do profeta Jeremias está escrito assim: eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Então a palavra dele é mais forte do que a gente possa pensar, porque ele vela pela palavra e a faz cumprir. Muito bem. É oportuno destacar que o Pai misericordioso não rejeitara perpetuamente esse povo. Antes, inúmeras vezes procurou convertê-los, insistindo que voltassem atrás. Mas lá na consumação de todas as coisas, a Bíblia é clara em dizer que Israel será restaurado. Muito bem. Mesmo esse povo virando as costas para Deus, Deus que é misericordioso, eu disse que Ele é justo, e uma das partes da sua justiça é a misericórdia. Então a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Ele é justo, vai punir o povo, mas Ele aplica misericórdia, e pela sua misericórdia, o que vai acontecer? Mesmo Ele aplicando a sua misericórdia, vocês devem voltar para mim,
nós não temos um tempo aqui para explicar muita coisa. Porém, quando nós lemos a história sagrada, nós vamos encontrar Deus várias vezes chamando o seu povo, quando eu falo seu povo, que é a nação de Israel, para que eles voltem dos seus maus caminhos e reconheçam a soberania de Deus. Porém, eles não fizeram isso. E então, o que acontece? Deus continua com o seu propósito de punir pela sua justiça. Porém, mesmo assim, no final, na consumação, no final de tudo, Deus vai fazer com que Israel seja restaurado. Isso aqui é uma matéria de escatologia. Então, Deus vai fazer com que esse povo seja restaurado. Como vai ser isso? A duro sofrimento. A duro sofrimento. Vou sintetizar um pouquinho aqui, não é tudo, mas vou sintetizar um pouquinho. Depois que a igreja for arrebatada, a nação de Israel, já depois da grande tribulação, enfim, a nação de Israel, ela será cercada pelo anticristo, que vai ser personificado numa pessoa, e eles vão implementar uma guerra contra Israel. A Bíblia diz que a nação de Israel vai fugir para um espaço que existe em Israel, e esse espaço é o único que não pega fogo. Por quê? Porque não tem nenhuma produção. Aquela profecia que diz: não fica raiz nem ramo que não seja queimado, não se aplica a esse pedacinho de terra, porque lá não produz nada. Então, se não produz, não tem raiz, não tem ramo, não pega fogo. É o único lugar que a nação, que o povo de Israel vai se refugiar quando os exércitos confederados forem pressionar Israel. Muito bem, só que eles vão ficar ali por um espaço curto de tempo. Vai vir a eles uma lembrança. Uma lembrança que Jesus Cristo, quando veio a este mundo, esteve no Monte das Oliveiras. E o que eles farão? Correrão para o Monte das Oliveiras. Quando eles chegarem no Monte das Oliveiras, o monte vai se abrir e eles vão ficar no buraco. E as nações que estão perseguindo Israel, elas estarão ali num ponto de acabar definitivamente com Israel. Porém, é nesse momento que o Senhor Jesus vai se manifestar em glória conosco, com a igreja. Nós seremos os que vamos assistir essa vitória, e Ele resgatará Israel para que se cumpra a palavra de Deus que nós estamos tratando aqui. Na consumação dos séculos eles serão restaurados. É dessa forma, eu falei isso aqui para os irmãos terem uma ideia do sofrimento da nação de Israel para chegar onde Deus quer que ele chegue, porque a palavra dele tem que se cumprir. Só isso. Vamos continuar. Pensando nisso, vamos analisar três coisas. Por que Deus resolveu destruir o mundo que Ele mesmo criou? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: com qual propósito o Criador espalhara os construtores da Torre de Babel? E em terceiro lugar, Abraão, o homem que Deus chamara para, a partir dele, formar uma grande nação, era um homem perfeito? Vamos entender tudo isso. Mesmo tendo visto a humanidade virar-lhe as costas em franca rebelião, o Criador não desistiu de nós. Se existe uma coisa que não vai acontecer, é Deus desistir de nós. Ele sempre vai trabalhar em favor da nossa salvação. Mas não se esqueçam que salvação é uma questão de opção, não é obrigação. Ninguém é obrigado a ser crente, ninguém é obrigado a ser salvo, ninguém é obrigado a ir para o céu. É uma questão de escolha. Por isso são dois caminhos, um para o céu e outro para o inferno, e todos nós temos direito de escolher. Claro que cada escolha tem a sua consequência. Então, se eu escolho ir para o céu, vida de bênçãos, eternamente. Mas se o homem escolhe
escolhe ir para o inferno, sofrer eternamente. Então, é uma escolha. Porém, até a consumação de todas as coisas, Deus estará trabalhando em favor do homem, para que o homem seja salvo. Ele não desiste de nós. Amém. Glória a Deus. Isso, a despeito de o Senhor reconhecer que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Meninice aqui é desde o Éden, né? Porque foi lá que entrou a maldade no coração do homem. Na realidade, o que a palavra de Deus relata em toda a sua extensão, desde o Antigo até o Novo Testamento, é a incessante misericórdia divina procurando resgatar a humanidade caída. Tudo que Deus faz em favor de nós é por sua misericórdia. Nós não temos mérito nenhum na nossa salvação, é tudo pela sua misericórdia, e Ele trabalha incessantemente, né? Nós ouvimos sempre nos nossos púlpitos, né? Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que nós vemos e por aquelas que nós nem percebemos, né? Por que isso acontece? Aqui nós vemos, Ele nos revela, deixa a gente observar ali, mas aquelas que nós não percebemos, é exatamente a sua misericórdia nos preservando e nos dando a oportunidade de ser salvo. Que a Bíblia diz que Deus não tem prazer que nenhuma alma se perca. Veremos então o desenrolar do plano divino, sobretudo no período bíblico, e como Deus, mesmo diante da rebelião humana, não desiste de propiciar meios de resgatar-nos. A partir daqui, nós vamos contar uma história, né? Provavelmente nas próximas lições seja menos história e mais concreto. Mas aqui, essa lição, nós vamos contar uma história dividida em 3 partes. Primeiro, Deus chama Abraão. Séculos depois da humanidade, representada pelo primeiro casal, ter pecado e caído, a Bíblia nos informa que a rebeldia e a afronta contra Deus atingiram proporções inimagináveis. Bom, antes de a gente continuar, tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio é o princípio da criação. Por quê? A nós não foi revelado o princípio de todas as coisas, porque Deus é eterno, Ele é de eternidade a eternidade. Então a eternidade não tem princípio nem fim. Quando Deus cria o mundo, né, lá do Gênesis capítulo 1, verso 1, a eternidade já existia. Então, quando nós falamos de princípio, nós falamos só daqui para frente, porque para trás não é facultado, mesmo que a gente queira pensar, entender, né, pode chamar quem quiser para calcular, que ninguém consegue calcular. É só a gente observar aí a ciência, que eles, vezes por outra, eles fazem um choque de idade. Ah, mas ele tem 8 milhões de anos, daqui a pouco a mesma coisa, não deve ter uns 13 mil anos só. Por quê? Eternidade só pertence a Deus. Muito bem. Depois da criação do homem, o que nós temos aqui? O primeiro casal, ele cede ao pecado. Agora é bom a gente entender o seguinte: se Deus, é uma pergunta que de vez em quando me fazem, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Ele deixou o homem pecar? Não é? Essa pergunta aí está sempre. Então vamos lá. Não é se Deus sabia que o homem ia pecar. Quando Deus faz o homem, né, na sua onisciência, Ele já sabia que tudo isso ia acontecer.
Porém, antes de Deus formar o homem, o pecado já existia. Porque o pecado foi concebido no momento em que Satanás entendeu que ele seria igual a Deus. Aí vocês vão me perguntar, quando foi isso? É tão difícil isso para a gente calcular isso, que a Bíblia só fala desse episódio no livro de Ezequiel. Só isso. Uma vez só e pronto, acabou. De tanta importância que tem isso. De tão mal que faz. Então, antes de Deus criar o homem, o pecado já existia. Então, se o pecado já existia, Deus também já sabia que algo ia acontecer. Prova disso está que a Bíblia diz que o plano da nossa salvação foi elaborado por Deus antes da fundação do mundo. Me entenderam? Não tem dúvida? Né? Então veja bem, a onisciência de Deus não pode ser questionada, porque a Bíblia em tudo nos informa que, na verdade, não é onisciência. Né? Nós temos um outro atributo que quase não se fala, que se chama presciência. Onisciência sabe de tudo, agora a presciência é a capacidade que Deus tem de conhecer todas as coisas antes que elas aconteçam. Então é um outro atributo de Deus, como se fala, presciência. Então na presciência divina, ele já sabia de tudo isso. Por isso, o plano de salvação foi elaborado antes da fundação do mundo. Jesus não veio nos salvar porque Adão pecou. Não, ele veio nos salvar porque Deus já tinha elaborado um plano de salvação para nós. Glória a Deus. Amém? Amém. Está entendido? Sim ou não? Sim. Pastor, os erros, o senhor me ajuda, pelo amor de Deus. Muito bem. O pecado tomou proporções inimagináveis. Tão crescentes foram as manifestações de rebelião que o Criador arrependeu-se de ter criado a humanidade e resolveu julgá-la de forma drástica. Então o que nós temos aqui? Não é que Deus não sabia que isso ia acontecer, é que a proporção foi muito grande e chegou às narinas de Deus. Mas entender o que é a proporção do pecado não é quantidade, porque o profeta Abacuque disse assim: tu és tão santo que não podes ver o mal. Então não é quantidade, é pecado. Por isso que não tem pecado grande, nem pecado pequeno, nem pecado forte, nem pecado fraco. Por quê? Porque a santidade de Deus, ela não caminha com o pecado do homem. E pecado é aquilo que repugna Deus em todas as suas atitudes. Dessa forma, a lição nos diz que Deus se arrependeu e resolveu então julgar a humanidade de forma drástica. Vamos entender essa palavrinha, esse verbo, arrependeu. Por quê? Porque se eu trato de arrependimento, nós vamos pensar o quê? Arrependimento, então Deus achou que não devia ter criado gente. Isso não é arrependimento. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Vamos entender isso aqui para a gente não sair com essa dúvida. Olha, arrepender-se em relação ao homem significa, humanamente falando, em relação ao homem, significa lamentar o mal cometido ou sofrer pela falta praticada, ou retroceder com relação às atitudes. Então, o que é um homem arrependido? O que é um homem arrependido? É aquela pessoa que está lamentando pelo que fez. Estou arrependido. O que é uma pessoa arrependida? É aquela pessoa que sofre porque cometeu uma falta, ou aquela pessoa que, tendo oportunidade, retrocede do que fez para tentar consertar. Vamos tentar aplicar isso a Deus? Vou só fazer uma pergunta, porque não dá para a gente parar muito tempo aqui.
Então veja bem, será que Deus encaixaria, pelo menos, nesses 3 sinônimos de arrepender? Não. Quantos concordam com ele? Diz que não. Acho que não. Não se encaixa. Então por que arrepender-se? Então vamos lá. Na verdade, nós temos aqui um probleminha de tradução, né? Porque a Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, e a palavra arrepender, ela tem um outro significado do original. O que significa? Significa manifestação física do sentimento, ou seja, tristeza, compaixão, lamento. Então quando diz assim, Deus se arrependeu, ele não estava querendo voltar do que ele fez. Ao contrário, quando diz que ele se arrependeu, ele teve tristeza pela atitude do homem. É isso que é o arrependimento aqui nesse texto. Então, é diferente do que Jesus falou lá para Nicodemos. Foi para Nicodemos, né? Precisa se arrepender. Não. Em Mateus capítulo 3, se me for a memória, arrependei-vos e convertei. Esse arrependimento ali é voltar atrás. Agora, o arrependimento aqui do Antigo Testamento, nesse texto, não é. O que houve? Uma manifestação da parte de Deus. Ele olha para o homem em pecado, ele sente tristeza, não por ele ter feito o homem, mas ele sente tristeza em ver a condição do homem, uma vez que ele fez o homem para a sua glória. Aleluia. Me entenderam? Sim ou não? Sim. Vamos lá. É porque eu fico preocupado, porque quando ninguém fala nada, o professor é muito bom, muito ruim. Então vamos seguir. O que está acontecendo? Deus está se lamentando. Então, o texto diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Ou seja, Deus sentiu tristeza e pesar, e ao mesmo tempo compaixão em ver o homem descaído moral e espiritualmente. Ele precisa aplicar com misericórdia uma correção. Aí ele vai aplicar a correção, tá? Mas ele aplica com misericórdia. Onde está a misericórdia de Deus? Eu podia destruir todo mundo, mas eu preciso dar uma oportunidade para a minha criação. Aí a Bíblia diz assim: e Deus achou graça em Noé. Glória a Deus. Deus achar graça em Noé é o que? É a misericórdia de Deus. Isso significa dizer que ele decidiu destruir a humanidade do mundo antigo pelos seus pecados, mas pela sua justiça, quem é justo não foi destruído. Ainda que Deus tenha determinado o seu juízo sobre o mundo, ele usou Noé não apenas para construir a arca que protegia a este e sua família, mas também levou a anunciar o juízo por causa dos seus pecados. Então, ponto número 1. Vamos para o ponto número 2. Aí, o pecado volta a reinar. Por que volta a reinar? Porque o pecado a Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo, e ele foi lançado do céu e está por aí. Então o homem se reúne e aí resolve chegar no não vamos esperar por Deus não, nós mesmos vamos chegar lá. E aí vem a Torre de Babel. Eu estou simplificando aqui o estudo da Torre de Babel porque é muito conhecido, não é? Aí vem a Torre de Babel. E Deus, a Bíblia diz que Deus, olha assim, o que eles estão fazendo? Uma torre, para quê? Vão chegar aqui, não tem problema. Meus irmãos, tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito: para Deus nada é impossível. E não é impossível Deus resolver essa situação. O que é que ele faz? Confunde a língua. Vocês imaginam uma torre aí com 10 andares, e o negócio, a obra está indo, daqui a pouco o primeiro pé de cimento e o último entende pedra.
estou falando dessa forma para a gente poder assimilar o que Deus fez. Né? Então, o primeiro pede água, daqui a pouco chega lá cimento. Essa turma não segue mais. Então, como não conseguiram, a Bíblia diz que eles então se espalharam sobre a terra. Para que serviria essa construção? Serviria para distanciar a humanidade, mais ainda de Deus. Porque quando o homem pensa, e eu vou trazer exemplos aqui simples. Quando o homem pensa que ele vai alcançar Deus, Deus o destrói. Vamos citar um exemplo nosso aqui, simples. Olha como Deus é justo. Nós hoje vivemos, primeiro quero dizer para os irmãos que eu não sou político, não tenho partido político, sou um servo de Deus. Mas eu gosto de seguir, acompanhar, porque é só isso, a ciência, o mundo, que me prova que a Bíblia é a verdade. Então vamos lá. Nós, os brasileiros, escolhemos um nome que nós entendemos. Esse não é o primeiro, tá? Eu tenho 66 anos, então já passei por Getúlio Vargas, já passei por Tancredo Neves, já passei por Fernando Collor. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Então vamos chegar no atual, que é mais simples. Bolsonaro. Nós escolhemos o Bolsonaro para ser o nosso Salvador do Brasil, Salvador da pátria, não é isso? Em alguns lugares, por ele se chamar Jair Messias Bolsonaro, eu ouvi dizer isso em alto bom som. Jair é um outro nome de Jesus, Messias é o segundo nome de Jesus. Então esse aqui é o nosso Salvador. E aí as igrejas oraram, jejuaram, falaram, propagaram, não sei o que, pastores deixaram de dirigir culto para pegar o Bolsonaro. Beleza, foi presidente da República. Então agora ele vai ser novamente. Quando foi o novamente, Deus fez o que nenhum brasileiro entende até hoje. Perdeu. Mas vamos para a Bíblia. Quero mostrar isso aqui à luz da Bíblia. O primeiro presidente da República que fez cumprir uma palavra da parte de Deus, Bolsonaro. É o que nós estamos estudando aqui. O que é que ele fez? Ele teve coragem, no meio desse mundão todo, de tirar a embaixada brasileira de Tel Aviv e declarar que a capital de Israel é Jerusalém. Isso é Bíblia ou não? Sim ou não? Bíblia. Certo? Só que nós, que somos servos de Deus, e ele também aceitou, entendemos que ele era maior do que Deus. Aí o que Deus fez? O que vocês estão vendo lá. Por que ele não... Aí você me pergunta, pastor, por que ele não perde então esse nome todo que ele tem? Porque Deus é justo. Ele fez o que precisava fazer. Reconhecer Israel, Jerusalém como a capital de Israel. E a Bíblia diz lá, aqueles que lutam pela paz de Jerusalém, eles são o quê? São? Ninguém sabe, nunca leram? Abençoados. Por isso, ele está lá. Só que a Bíblia também diz assim, não existe outro nome além do meu. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. E aí foi o eu. Não estou falando de política. Eu estou mostrando que a palavra que Deus é fiel para fazer cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Tá? Então, para que serviria aquela construção? Para distanciar o homem de Deus. Mas aí o que Deus faz? Confunde as línguas e deixa os homens aqui embaixo. Ninguém, vocês vão se distanciar de outra forma, mas chegando lá, não. Já acabou de entender. Acho que eu falo demais. Segundo item, a chamada
de Abraão. Bom, primeiro item, o dilúvio. Deus está trabalhando para trazer o homem. O homem não veio, aí Deus vai lutar novamente. Como é que ele vai lutar? Através de Abraão. O texto bíblico informa que da família do primogênito de Noé nasceu Abraão. Abraão é da família de Noé. Por esse motivo, e é muito bom a gente entender que na Bíblia não tem aquele por acaso, não existe por acaso. Tem um plano traçado por Deus, e esse plano traçado por Deus é que prevalece. E dentro desse plano, eu falei de Noé, e Deus não perdeu a linha, agora é Abraão. Abraão pertence à linhagem de Noé, porque Noé, a Bíblia diz que Deus achou graça, não tinha pecado em Noé, ele preservou Noé. Por que ele preserva Noé? Preserva Noé para que o seu plano, o plano de Deus, ninguém consegue frustrar. Disso o profeta Isaías. Tá? Glória a Deus. Não dá vontade de dar glória, né, irmão? Toda hora, mas não pode fazer isso, tem que escutar. Brincadeira. Muito bem. Deus então agora chama Abraão. Na verdade, a primeira grande promessa que o Criador foi a Abraão fez justamente fazer dele uma grande nação. Deus falou com Abraão 3 coisas: vou te fazer uma grande nação, tu serás uma bênção e abençoarás. Então, tem 3 situações aí bem distintas uma da outra. Tu serás uma bênção, será uma grande nação e abençoarás a muitos. Serás uma bênção, é o que ele foi para ele. Abraão foi uma bênção. Uma grande nação, aí através do seu filho, da sua posteridade, tá aí, grande nação, e abençoarás a muitos. É da descendência de Abraão que veio o nosso Salvador. Vamos seguir? Eu simplifiquei tudo aqui para a gente poder passar para o outro item. Bom, dessa descendência de Abraão, aí nós vamos chegar o quê? Na formação do povo santo e do reino sacerdotal. Muito bem. Nessa formação, nós chegamos, estou pulando uma opção de coisa, nós vamos chegar onde? Jacó e Esaú. É interessante e curioso notar que Isaac era filho de uma mulher estéril. Então vamos voltar lá em Abraão. Abraão, a esposa de Abraão, era estéril. Só que para Deus não existe nada e o plano dele vai prosseguir. Aleluia. Agora não posso construir, né? Dá vontade da gente falar aqui, né? Tá? Então vejam bem. A mulher estéril, mas o plano de Deus permanece de pé. Ele abre a madre de Sara e nasce Isaac. Só que depois que nasce Isaac, o que acontece? Vem Esaú e Jacó. E Jacó, sem saber, casa com uma mulher estéril. Para mim, a nossa ótica, o plano de Deus vai parar, não é assim? Mas aí Raquel chega lá e diz assim: dá-me filhos, senão eu morro. Aí sabe o que ele responde? Eu não sou Deus. Fala com ele. Deus abre a mão. Bom, aí deixa eu passar aqui mais um pouquinho. Deus abre a madre dela. E agora, o que nós vamos ter? A formação desse povo, que é o tema da nossa lição, que é a nação de Israel. Porque vem os 12 filhos de Jacó, né? Esses 12 filhos vão se tornar as 12 tribos, que vão se tornar a nação de Israel. Como o tempo não dá, deixa eu ver se eu consigo sintetizar aqui com os irmãos. Deus cria esse povo para ser o seu representante.
Só que esse povo não cumpre o seu dever. Eles não cumprem. E aí, à medida que o tempo vai passando, eles vão sendo punidos por Deus. Por que eles vão sendo punidos? Deus, então, pelas suas transgressões, permite esse povo ir para o Egito. Lá no Egito, eles sofrem, mas chega um dia que Deus faz o quê? Tira esse povo do Egito. A minha pergunta: Deus tirou o povo do Egito porque ele é bom ou porque o plano dele tem que se cumprir? Ou melhor, perdão, até que vocês entenderam, mas deixa eu arrumar a pergunta aqui, porque eu fiz a pergunta errada. Deus tira o povo do Egito porque eles, o povo, é bom ou porque o plano dele tem que se cumprir? O plano dele tem que se cumprir. Porque o plano dele tem que se cumprir. Aí ele tira o povo do Egito, leva o povo para a terra que ele prometeu. Só que o povo chega lá na terra e faz a mesma coisa. Aí, por causa desta virada novamente, o que Deus faz? Pega esse povo e pune de novo. Deixa eu falar uma coisa aqui para quase encerrar. Já outras coisas que a gente fala, a esquerda fala, vou encerrar 3 vezes. Como assim? Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Nós não podemos nos enganar com Deus. Na maioria das vezes nós somos convidados, aqui na nossa igreja não, aqui no Mato Grosso não, mas eu vim do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro o povo é convidado a se enganar com Deus. Porque Deus é bom, Deus é amor, vai te dar bênção, vai te dar vitória, você vai receber tudo que você quer, é só pedir. Aqui não acontece isso, mas lá acontece. Só que Deus é amor, mas é justiça. Assim como o amor de Deus não falha, a justiça também não falha. A nação de Israel virou as costas, Deus puniu de novo. Mandou eles para onde? Para o cativeiro. Ficaram lá no cativeiro, sofrendo. Se você ler o Salmo de número 137, se não me falha a memória, você vai ver lá o que é sofrimento. Sofreram, padeceram, ficaram lá. Deus colocou ele lá. Já é o segundo cativeiro, né? Então, Deus coloca ele lá. Tira o povo do cativeiro. Quando ele tira o povo do cativeiro, o povo começa a reclamar de novo. Começa a reclamar de novo, o que Deus faz? Para de falar. Parou de falar com eles. Quando Deus para de falar, aí ele faz o que eu vou pedir para vocês da glória. Sabe o que? Nos escolhe para cumprir essa missão. Entendam bem, nós não somos o Israel de Deus, não somos, nós somos a igreja de Deus. Porque se nós fôssemos o Israel de Deus, teríamos que estar debaixo do mesmo peso, mas não é isso. Ele nos escolheu para cumprir o que Israel não cumpriu. O tema da nossa missão é o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Israel hoje não representa o reino de Deus. A Bíblia diz que Israel, quando a gente estuda um pouquinho na escatologia, a gente vai entender que Israel é o quê? O relógio. Quando você olha para Israel, você vê o cumprimento da palavra de Deus, mas ele não representa Deus. Quem representa Deus, você pode dizer glória a Deus, porque ele te escolheu para ser um representante. Israel fracassou, mas a igreja não fracassa. Já fizeram tudo, estava te ouvindo.
já fizeram tudo para destruir a igreja, já fizeram tudo para acabar com a nossa fé. A história secular conta isso, e ainda hoje, nós estamos vendo os homens trabalhando para acabar com a nossa fé, mas a igreja permanece cumprindo a sua missão. Amém. Glória a Deus. Diante da nova igreja, eu te agradecer por essa grandiosa missão que hoje você ministrou. Eu gostaria de saber a sua opinião se hoje nós estamos vivendo o tempo do povo de Deus na época do Egito, esperando para ele vir nos salvar, porque hoje a gente vive um mundo muito difícil, muitas vezes a gente viver, né? A gente vê tanta coisa que está acontecendo. O senhor acredita, assim, na sua opinião, que hoje nós, povo escolhido por Deus, estamos vivendo os tempos do povo dele na época do Egito? Não. Deixa eu explicar por que não. Porque assim, aquele povo de Israel não tinha, melhor dizendo, o que nós temos. Qual é a diferença de lá para cá? Não. A presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Presença do Espírito Santo no sentido de guardar, de proteger, de consolar, de nos orientar. Porque aquele povo lá, eles não tinham esta presença. É um pouquinho difícil de explicar isso, mas assim, o Espírito Santo estava lá? Estava. Mas quem conduzia não era o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos conduz hoje. E é Ele quem nos dá a condição para nós prosseguirmos. Então, a igreja hoje, ela não sofre como sofreu o povo, porque houve uma mudança aqui. Nós temos a mudança de lei para a graça, mais perigosa, ou seja, ninguém pensa que a graça é mais fácil, não é, é muito mais perigosa. Porém, a graça nos dá condição maior para a gente prosseguir. Está explicado? Obrigada. Muito bem. Assim sendo, eu quero encerrar com estas palavras. Precisamos, devemos, é a nossa obrigação, adorar a Deus, porque fomos escolhidos por Ele para ser o representante do céu. Vejam bem, pastor, onde é que nós vamos firmar isso? Está na Bíblia. A carta aos Hebreus, capítulo de número 11, informa o seguinte, lá no finalzinho informa o seguinte: todos os homens, todos eles, lá do Éden até Malaquias, todos esses viveram sem ter nenhuma promessa. Eles não tiveram promessa de salvação. Eles não conhecem, eles não sabem o que é salvação. Eles simplesmente acreditaram em Deus. Agora olha o privilégio que era para eles. Olha o privilégio que Deus nos deu. Nós somos o canal de salvação para eles. Eles serão salvos por causa da igreja. Deus abençoe. Muito obrigado. Espero ter cumprido aqui. Não sei se foi na altura. Os erros, irmão, me perdoe, por gentileza. E quero agradecer aí o carinho de todos e a atenção. Muito obrigado. Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, muito bom o aprendizado hoje. Quero aqui agradecer ao pastor Guilherme Zedeco por ter nos atendido, por estar disponível para estar cooperando conosco nessa oportunidade. E alguém tem alguma pergunta? Talvez alguém queira fazer alguma pergunta. Eu sabia que ele ia fazer. Vai poder aqui. Tá? Próxima, pastor, muito obrigado. Tá? Sempre não, essa é uma das, é a primeira de muitas.
agradecendo a sua participação. Tá tendo algumas coisas, cheio de 20 anos, 20 anos. Pai do Senhor, você não. Meus queridos, próxima lição de número 3. Quem é Jesus? Se alguém chegar para você hoje e perguntar quem é Jesus, como seria a sua resposta? Dentro da Bíblia, como que eu conseguiria provar quem é Jesus? Ele é Deus de forma, quem é Jesus para você? Ele é o Salvador, mas de que forma eu consigo provar isso? É somente a fé, tem alguma coisa que eu consiga falar? Então, vamos ver isso no próximo estudo, na próxima terça-feira. Não falta esteja no estudo e no nosso ensaio. Vamos ficar em pé, tá? Vamos mais essa parte. Todo mundo receber ali a bênção, nós vamos finalizar lá. Pastor, tenha graça, faça a oração e a bênção ao pastor. Oremos. Te adoramos, Pai. Bendizemos o teu nome por esse privilégio que o Senhor nos tem concedido, essa oportunidade de estudarmos uma vez mais a tua palavra. Pedimos que ela encontre guarida em nossos corações e que nós possamos usá-la, Senhor, no nosso dia a dia e no nosso viver. Quero pedir as tuas bênçãos em favor de todo esse povo que está aqui atento, Senhor, para a tua palavra. Espere-nos na tua paz e te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quantos querem receber a bênção? O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor, desde agora e para sempre. E todos digam amém.